aqui, ó. Quero te explicar o que é o efeito Joule, que nós já discutimos da corrente elétrica, o que é o efeito magnético, que é o mais importante que a gente usa no nosso dia a dia, às vezes sem nem perceber. O efeito luminoso, a gente usa todo dia também. Tem o efeito fisiológico. Não vale, ele tá pulando. E tem mais um ainda. 1, 2, 3, 4. Efeito químico. Muito obrigado, amigo. Oi, mãe. Nem fala isso que dá uma dor no meu celular. Morreu. 3 anos de serviços prestados. Efeito Joule. Efeito Joule, o que é, galerinha? Transformação de energia elétrica em energia térmica, para ficar bem chique, né? Transformando em calor. Qualquer objeto que tu bota na tomada, tu já deve ter percebido, né? Por menos que ele esquente, ele acaba aquecendo um pouquinho. Não estou nem falando da tua torradeira, não estou falando da chapinha de piastra, estou falando às vezes de equipamento que não tem o objetivo de aquecer, certo? Pois é, ó, a bateria do celular, ela própria esquenta, né? E às vezes muito, dependendo do uso que tu faz do celular. Qualquer tipo de situação onde a corrente elétrica está esquentando alguma coisa, tu chama de efeito Joule. Porque esse cara é que fez os cálculos, esse cara foi um cara que mostrou a relação entre energia térmica e outros tipos de energia mecânica também. Então o efeito Joule para homenagear ele. Pô, cara, isso é uma coisa interessante, né? Toda a vida que cargas elétricas estão em movimento, vai brotar em volta dela um campo magnético. Aqui é uma situação delicada, cara. Eu me sinto mentiroso se eu não contar toda a verdade para vocês. Jamais me esquecer. Meu pai estava com uma bússola, estava lá em Zimbros. Ele tinha alguma coisa na mão, que eu não sabia o que era, e ele foi lá e né, fazia a bússola se distorcer com esse objeto que ele tinha na mão. Né? E aí eu... O que é isso, Otávio? Ele perguntou. E aí eu, na hora, não sei porquê, em algum momento da minha vida já tinha me explicado isso, eu percebi. Ele tem um ímã na mão dele. Né? Eu sabia então que a bússola reagia ao ímã que ele tinha na mão. Aí ele me mostrou depois que não era um ímã, era um alarme de carro. E tinha um tipo de alarme de carro antigamente, que era um ímãzinho, que tu passava no vidro do carro para desativar o alarme. Certo? Então, eu percebi, né? Mesmo uma criança sabe que a bússola mede o campo magnético da Terra, de certa forma, reage ao campo magnético da Terra. Sabe o que é bizarro sobre campo magnético? É que todo o campo magnético do mundo é gerado por cargas elétricas em movimento. Campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento. Mas espera aí, átomo é feito de quê? De cargas elétricas, paradas ou em movimento? Que merda, então, peraí. Se campo magnético é gerado por carga elétrica em movimento, eu deveria ser um imã ambulante. Concorda comigo? O problema é que se um elétron gira nesse orbitalzinho e o outro gira no sentido oposto, o campo magnético gerado por um anula o campo magnético gerado pelo outro. Tu vê, ó. Então o que tem de diferente no ímã e numa barra de ferro não imantada? É que no ímã, a magnetita, o material que forma o ímã, a distribuição eletrônica de Linus Pauling lá dentro da molécula acaba ficando mais elétrons girando para um lado, certo? E menos elétrons girando para o outro. Lembra lá o orbital P? Certo? Não é isso? Primeiro tu preenche para cima, né? Isso aqui daria um material ferromagnético, ó, com atração magnética forte. Quando eu começo a preencher para baixo, ó, cada elétron com um spin diferente que eu coloco ali, anula o campo magnético do outro. Só para ter uma noção de onde é que vem o campo magnético. O problema é que campo magnético não é um consenso entre os cientistas. Ou seja, ele é uma ideia fantástica que explica um monte de fenômeno, mas há quem diga que ele não existe. Que ele é só uma ideia boa. Como assim, professor? Tu pirou? Tu lembra que carga elétrica gera em volta dela campo elétrico? Não é isso? Se eu tô com uma carga elétrica aqui, gente, ó, não interessa por onde eu vá com ela. Se alguém tiver um medidor de campo elétrico, vai sentir a presença da minha carga. Concorda comigo? Então eu posso estar passeando, eu posso estar com ela parada, sempre existirá em volta da carga elétrica um campo. Só que eu te disse que para gerar campo magnético, a carga elétrica tem que estar em... Então peraí, segura uma bússola aí, e eu vou pegar uma bússola aqui. Se eu estou com uma bússola e mexo a carga elétrica perto da bússola, já que carga elétrica em movimento gera campo
Essa bússola tem que sentir, né? Concorda comigo? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar a minha bússola, segurar na minha mão, vou pegar essa carga elétrica aqui, ó, e vou passar caminhando, assim, ó, do lado da bússola da colega. O que tu acha que vai acontecer? A dela vai mexer, né? Mas a minha, que engraçado, né? Numa mesma região do espaço, uma bússola sente campo magnético, a outra não. Se uma coisa existe de fato, qualquer pessoa que estivesse nesse local da existência deste algo deveria medir este algo existindo. Medidor de campo elétrico, ela tem medidor de campo elétrico. Eu estou com a carga elétrica aqui. Eu estou medindo o campo elétrico? Estou. Passo perto dela. Na hora que eu estiver passando perto dela, ela está com o medidor de campo elétrico dela aqui. Na hora que eu passar, tu concorda que os dois medidores de campo elétrico têm que reagir à presença da carga? Porém, se em vez de medidor de campo elétrico eu tenho medidor de campo magnético, o meu medidor de campo magnético não se altera. Parabéns, garota. Não se altera porque esta carga elétrica não está se movimentando para esse leitor de campo magnético. Porém, ela que está com o leitor parado vai medir o campo magnético, né? Eu só estou te mostrando que esse pequeno experimento prova que campo magnético é algo fictício, usado para explicar uma física que nós ainda não entendemos profundamente. Porém, aqui no ensino médio, tu vai dizer que se carga elétrica está em movimento, ela gera... Carga elétrica em movimento gera campo magnético, só isso. Carga elétrica parada gera campo magnético? Não, mas em movimento? Sim. Só na física do futuro é que tu vai ver que é uma mentirinha confortável essa. É uma mentirinha confortável, desculpa. Vou te falar. O que é o efeito magnético da corrente elétrica? O que é corrente elétrica? Não é carga elétrica em movimento? Então tem que gerar campo magnético. Como é que descobriram isso? O cara estava dando uma aula de circuito elétrico. Ørsted, o nome do cara. Sobrenome, né? Ørsted. Ele foi dar uma aula de circuitinho elétrico, todo feliz. Associação em série, associação em paralelo, acende a luz, apaga a luz. E ele com uma bússola no bolso. A bússola incomodando. Ele tirou a bússola, botou em cima da bancada onde estavam os circuitos elétricos e continuou a dar aula dele. De repente ele começou a perceber que ao ligar o circuito elétrico, a bússola apontava para outro lugar. Ele desligava o circuito elétrico, a bússola normalizava. Se fosse uma pessoa normal, né? Faz o sinal da cruz e toca a ficha, né? Mas não, era um cara curioso, ele queria entender que diabos acontecia no circuito que ele defletia a bússola. Nesse dia, Ørsted provou que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Meu pai me aplicava mais um golpe nesse quesito. A gente tava viajando, né? Ele começava, sempre foi muito bom meu pai, ele assim, tô tendo um pressentimento que a rádio vai falhar. E aí de repente a rádio, e aí voltava ao normal. Aí tu imagina, a criança escuta isso, né? Pô, o cara é vidente, cara. Como é que esse cara sabia disso? Daqui a pouco ele, de novo, aquela sensação, a rádio vai falhar, tenho certeza. Ó, vai falhar, vai falar, Aí eu, porra, que merda é essa? Criança, né, cara? Criança acha tudo mágico. Aí eu comecei a ficar ligado, né? Na hora que ele começava a ter essas síncopes, eu ficava de olho. Peraí, tem algum sinal aí. Aí eu comecei a ver que era aquelas torres de alta tensão. E torre de alta tensão tem corrente elétrica. E corrente elétrica gera... que atrapalha nas ondas eletromagnéticas que chegam no rádio do carro, na antena do carro, né? Ou seja, era só pra se fingir, né? Ele era campeão mundial de tudo. Não, quando eu fui campeão mundial de Fórmula 1, quando eu fui campeão mundial de judô, né? Criança adora, né, cara? Não, meu pai é campeão mundial disso, daquilo, que eu tava com os amigos. Os amigos, não, meu pai falou que teu pai é mentiroso. Não, não, tem certeza. E aí até, né, isso é pra educar a criança a não acreditar em tudo. Acredito eu que tenha sido essa a missão. Corrente elétrica gera campo magnético. Gera campo magnético. Peraí, a Terra não tem campo magnético? Então quer dizer que no interior da Terra tem que ter corrente elétrica. Altas correntes elétricas no interior da Terra para poder gerar esse campo magnético. Muito bom. Corrente elétrica também pode gerar luz. Concorda comigo? Mas eu não estou falando da lâmpada incandescente, aquela que fica tão quente que brilha. Aquela é o efeito Joule que está fazendo brilhar. É essa aqui, ó. Corrente elétrica que atravessa um gás faz o gás brilhar. A gente chama desse fenômeno de efeito luminoso da corrente elétrica. Só pra gente... Alguém já tomou choque aí? Quem é que nunca tomou choque na vida? Tu vê que raridade, né? Tu vê que sorte, um choque pode ser mortal, mesmo simples da tomada, certo?
nós sentimos na própria pele o efeito fisiológico da corrente elétrica. Na verdade, galera, ó, quando eu contraio um músculo, eu estou dando uma informação elétrica, né? Certo? Concorda comigo? Se tem uma informação elétrica mais poderosa que a dos meus neurônios, ela pode sobrepujar o meu sistema e obrigar a minha musculatura a contrair sem a minha obediência, né? Concorda comigo? E é isso que é o perigo. O efeito fisiológico da corrente elétrica, também chamado de tetanização dos músculos, é quando ocorre a contração máxima do músculo. Isso ilude as pessoas, fazendo as pessoas achar que a energia elétrica gruda elas. Isso é um erro, lembra? O que faz a pessoa ficar grudada numa superfície eletrizada é que ela vai fechar a mão, vai contrair os músculos e vai ficar bem encolhida ali no lugar do choque. Outra pessoa que vier tentar tirar ela vai ter dificuldade. Por isso que o certo é desligar o disjuntor. Acabou a corrente elétrica, a pessoa vai relaxar a musculatura e tu vai conseguir salvar ela. Então, corrente elétrica gera contração muscular. Isso é que faz as pessoas ficarem aderidas nas superfícies eletrificadas. Como é que se testa uma superfície? Com a parte de trás da mão, porque o teu bíceps é mais forte que o teu tríceps. Então, o bíceps ganha essa briga e o teu braço é afastado da região eletrificada. E efeito químico. Corrente elétrica é usada para pintura. Esse cara manja muito mais do que eu disso. Já ouviram falar de pintura eletrostática? Cara, tu olha só, tu pega lá a tinta, um tanque de tinta e mergulha algo na tinta. Espera um pouquinho e tira. A tinta vai encostar no cara, né? Vai pintar. O problema é que se tu não bota uma corrente elétrica entre a superfície metálica e a tinta, tu acaba não empurrando a tinta para cima do metal. Se tu coloca a carga, a bicicleta que tu vai pintar na parte negativa de uma bateria e a tinta na parte positiva, os opostos, os iguais, então tu vê, vai ter corrente elétrica da tinta para o metal da bicicleta. Então a tinta não vai só bater no metal, ela vai ser atraída pelo metal. Essa pintura eletrostática é a que a maioria das empresas fazem e aí te dá uma garantia, às vezes lá 10 anos contra a corrosão da lataria. É porque a pintura não foi feita com um pincelzinho. Foi corrente elétrica empurrando átomo por átomo de tinta contra a superfície, vai dar uma adesão monumental. Efeito químico da corrente elétrica. Muito obrigado pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos, que é bem mais gostoso. Bom feriado.